Go live, estamos online, bora! A gente vai começar uma conversa aqui, um papo inquieto com um ator moçambicano, residente em Portugal, Clemente Samba, um grande artista aí. Então vamos lá. Chega aí, Clemente Samba. Opa! Tudo bem, mano? Tudo bem, Ayrton Rosa? Porra, cara, que sufoco, hein? Opa, Caramba, bicho. que sufoco é essa coisa das tecnologias. Às vezes eles nos pregam umas partidas. Pois é, cara, isso que a gente testou antes, hein? Bem antes. E isso, testadinho, tudo perfeito. E quando Pois chega é, na hora, às vezes acontece também assim nas estreias, não é? pois é, né? E Então, e sai. o público lá fora esperando, e tá qualquer coisa, o projetor caiu. Então, Total, é isso mesmo. acontece, acontece. É. Mas como eu sou um pouquinho CDF, metódico com as coisas, eu Yeah, organizo tudo para dar certinho. Quando não dá certo, yeah. ainda bem que você é tranquilo, cara. Então, Eu, isso tira um peso. tudo certo, tudo Então, certo. legal. Ó, antes, então, ó, só dar as boas-vindas aqui. O Chagas Cassiano tá aí. Boa noite, valeu. Ele tem uma foto contigo, Chagas. Ele, Isso, eu sei. Boa noite, Chagas, o grande Chagas. Epa, grande companheiro, sempre nos acompanhando. sempre, sempre. E depois ainda vou falar dele também, como nos conhecemos provavelmente por aqui, não é? Ah, legal, ótimo. Vai Yeah. sim que a gente vai falar aí dos festivais aqui no Brasil. Natália, oi. Seja bem-vinda, desculpe o atraso. Joelso Caringana, wa Beija-Flor. Caringana. Tá aí, ó. Ah, Ganda Creuza Joels. Borges, entrando Oh, também. axé, Creuza. Seja bem-vinda, como Obrigado. sempre. E bora lá então, mano. Eu vou Tudo começar as família. perguntas aqui, tá? E de vez em quando eu abro aqui para as pessoas também. Então, quem quiser fazer Claro, pergunta, claro. fique à vontade. Tá? De E eu vou boa. colocando as legendas com o tempo, porque desconfigurou tudo aqui, eu vou escrevendo aqui também. Yeah. Então, a primeira pergunta, ó, peraí, o Chagas está dizendo aí, de Natal, abraço, querido amigo Clemente. É isso aí. Outro abraço. Obrigado pela paciência aí, viu, Chagas? Então, vamos lá. A pergunta básica e simples, viu, Clemente? A inicial, né? Quem é Clemente de Samba, de onde veio e onde vive? Exatamente. Bem, Clemente Tsamba é um moçambicano, para começar, de Maputo. Maputo é nossa cidade lá, capital. E então é lá onde eu nasci e também cresci lá, brincando na rua, num bairro muito criativo que se chama Malhangalende. Então, um bairro semi-periférico, não é? Então, é um bairro de fronteira ali. E então, cresci como os meninos ali, sempre construindo os brinquedos, os instrumentos musicais, e tocando e, na rua, e fazendo shows na rua. Bem, essa aí que foi a minha infância no meio dos amigos, não é? E depois acabo entrando para o teatro comunitário, apresentado também pelo meu tio. Eu tinha, naquela altura, o meu tio era diretor de um teatro numa cidade vizinha. Então, eu, ao ir viver com ele lá, acabei, claro, ter que entrar no teatro comunitário, amador, não é? O começo da aprendizagem em teatro. Então, essa é o meu percurso até chegar mais ou menos aqui, onde eu estou. Então, falando do começo de tudo, foi assim que começo a trabalhar em teatro como também como ator profissional, lá mesmo, não é? Porque trabalhávamos para uma entidade que era uma organização não governamental e aí tornámos profissionais porque recebíamos pelo trabalho que fazíamos. O teatro comunitário era um teatro que
nós tínhamos muita proximidade com as populações, não é? Para passar uma determinada mensagem. Então, durante 3, 4 anos, foi assim o meu trabalho, não é? E crescendo no teatro através do trabalho com alguns diretores estrangeiros que iam para lá fazer oficinas e workshops. E aí, aproveitando esse aprendizado, bem, até É, que, essa, sim, essa entidade que você estudava, trabalhava, era uma entidade não governamental, era uma entidade local? exatamente. Bem, eu às vezes costumo resumir as coisas porque quero tentar chegar mais à frente, mas, mas Eu no entendo, eu entanto, entendo. essa organização é uma organização governamental norte-americana que estava a trabalhar eh, na prevenção, neste caso na prevenção de doenças em alguns países africanos, incluindo o Moçambique, não é? E então aí eu tive esse contacto, claro, através dessa companhia que eu já fazia parte, onde o meu tio era diretor. Então todos os atores passaram a colaborar para essa entidade que era a nossa patrocinadora ao mesmo tempo, não é? Uhum. Que nos permitia conseguir viver do teatro, que era uma coisa bem rara, não é? E até nos dias que correm, mas naqueles tempos nós ainda éramos jovens e conseguíamos, através desses patrocínios aí, viver do teatro, trabalhando só em teatro, Legal. sendo que era o teatro comunitário, né? Sempre o teatro com certos objetivos a atingir, em que nós fazíamos esse trabalho aí, no meu caso, na zona sul do país, não é? Mas haviam grupos de teatro para todo o país, da mesma entidade, da mesma organização, né? Exatamente, isso falando um pouco dessa organização que se chama PSI. E depois disso, eu participo Como, numa como é o formação nome, Clemente? PSI. Ah, eu tinha É, é, notado PEND. é em inglês, não é? Essa Hum, sigla quer dizer Population Service International. claro, claro. Exatamente. Yeah. Então, bem, e acabo também participando numa oficina de teatro comunitário, das primeiras oficinas do teatro comunitário promovidas na altura por diretores finlandeses que foram trabalhar lá num projeto que se chama PAND, que se chamava PAND, e o Teatro Agora era constituído também por atores e também alguns diretores lá de Moçambique e esses diretores finlandeses e criaram esse curso de teatro comunitário Hum, para que nós tivéssemos um conhecimento, se calhar, mais avantajado sobre a maneira mais contemporânea de trabalhar o teatro comunitário. E aí, durante alguns meses, nós tivemos essa formação e essa formação foi muito importante para mim, na verdade, porque mudou muita coisa. E foi através dessa formação que acabei tendo contato também indiretamente com a minha diretora de teatro na altura, Gisela Canhamero, que ela estava a fazer um trabalho lá em Moçambique. E depois, no processo do próprio trabalho, não é? que ela estava envolvida, quis, selecionar 2 atores para que viessem a Portugal dar parte, ou seja, fazer continuidade desse trabalho iniciado em Moçambique. Então foi aí que eu e um outro ator, que é o Omar Rajá, fomos os 2 escolhidos para desenvolvermos esse trabalho. Estamos a falar na altura de 2001, não é? No começo de 2001. Então legal. essa é a minha passagem para Portugal através desse trabalho iniciado mesmo em Moçambique. Então, esse trabalho o que consistia? Era uma peça de teatro baseada em contos macondes. Macondes são as etnias ou tribos lá do norte de Moçambique, Hum, num planalto muito conhecido que é o Planalto da Moeda.
E então esses contos serviram de inspiração para criar essa peça que se chamava X Histórias. E mais alguns contos também do Alentejo, onde essa companhia de teatro também estava sediada, não é? Então foi o cruzamento de duas culturas a partir de contos, não é? Tradicionais, e criando, neste caso, os X Histórias, em que eu participava e o Omar Rajá, contracenando com a nossa diretora também, que ao mesmo tempo ela atuava. Ah, legal. Então, exatamente. Então, esse é o começo, e também posso afirmar que esse é o início, talvez, daquela paixão e do reconhecimento da importância da tradição oral na criação de uma performance teatral, não é? Então, esse foi o momento também de viragem para mim e de algum aprendizado, claro. Então, foi assim, em resumo, pensei eu, que cheguei cá a Portugal, onde eu estou atualmente. Legal. Você então você já começou com tudo, né? Já começou com os dois pés no tapete vermelho, já já entrando em um projeto grande, né? Normalmente as pessoas começam bem, né? Pouco a pouco, teatro amador, Isso, isso. e, e tem um período, um tempo para se desenvolver. Você já, mesmo começando lá pequeno, mas se desenvolveu muito rápido, né? Como é que foi isso para você? Claro, eu tive essa sorte de poder participar nesses projetos que na altura eram escassos, claro, não é? E então era uma sorte para fazer parte, e era um privilégio também, porque podia-se trabalhar com diretores estrangeiros, que era uma coisa também rara em Moçambique. Só as grandes companhias profissionais, não é, sediadas na cidade, é que podiam ter esse privilégio. E então, claro, eu tive muito percurso também do teatro, esse teatro comunitário de forma amadora, não é? E foram aproximadamente 4 anos, claro, de trabalho também É uma intensivo. faculdade já, né? Exatamente, já é ali, está bem perto da licenciatura. É, é isso. E a partir desse projeto aí que você começou a trabalhar com a iniciar a tua pesquisa de espetáculo solo, ou você ainda teve Ah, gente, para quem não sabe, o Clemente ele tem toda uma pesquisa com teatro solo, né? Ele é um solista aí no teatro, e é bem bacana o trabalho. Eu queria saber dentro disso, Clemente. Se foi a partir daí, dessa companhia, que você falou, agora eu vou seguir aqui, dentro dessa pesquisa, ou não? Ainda teve um outro processo anterior a isso? Não, ainda houve. Sim, sim, ainda tive aí um historial de colaborações com outras companhias também, não é? Eu, quando vim para cá, ainda trabalhei com o Arte Pública, que é a companhia que praticamente me convidou para vir trabalhar e morar automaticamente em Portugal. E então eu trabalhei com o Arte Pública há aproximadamente 4 a 5 anos, não é? Então, fazendo todo tipo de teatro. Nós começamos, como eu disse, com X Histórias, que era uma peça baseada na tradição oral dos contadores de histórias, não é? Nós contávamos histórias em palco, de forma performativa. No entanto, e depois disso, ainda trabalhei em musicais também, musicais para a infância, e performance de poesia, performances também corporais. Fui tendo o contacto de alguma maneira, com o teatro contemporâneo, né? E de salientar que a minha diretora aqui, a Gisela Canhamera, ela é também ao mesmo tempo professora de teatro, então nós tivemos essa sorte também de ter uma formação, que era uma formação ao mesmo tempo bem privilegiada, não é? Éramos alguns atores só que estávamos à disposição dela, então isso tudo, claro, é um percurso de alguma sorte, não é? E ela dava aulas, e às vezes nós íamos até a universidade e íamos frequentar algumas aulas que ela dava, e etc, etc. Então, bem, e depois desses 4, 5 anos de colaboração,
Aí também trabalhei com outras companhias aqui na região do Alentejo, que é o sul de Portugal, e eu sempre trabalhei no sul. Sempre foi a minha zona de ação, né? Sempre foi aqui. Embora sempre fizesse torneios, digressões pelo país todo, por exemplo, nós chegamos aqui e logo nos primeiros 2 anos já conhecíamos o país todo de les a les, não é? Porque fizemos fizemos essa peça foi apresentada em quase todas as cidades daqui de Portugal, não é? E depois também tivemos assim, um percurso por Espanha, também por algumas cidades de Espanha. Então foi um começo assim, em muita força, mas também com muito aprendizado, né? Legal. E então, depois disso, depois dessas colaborações também com outras companhias daqui do Alentejo, onde eu posso destacar uma companhia que se chama Companhia Fórum de Moura, né? E nessa companhia nós trabalhamos o Teatro Fórum também, mais uma aprendizagem. A partir daí, nessa altura, sempre circulando pelo Alentejo, eu tinha aquela necessidade de apresentar a África e de falar sobre a África nos lugares onde eu morava, não é? Poder ter esse contacto e poder, sobretudo, porque eu percebia facilmente que não havia esse conhecimento, não é? Das pessoas, ao conversar e ao ouvir os comentários, sabia que era necessário uma espécie de intervenção. E eu venho do teatro comunitário. E o teatro comunitário nos ensina a agir localmente, ou seja, a nossa influência e a nossa maneira de agir tem que ser para a comunidade que nos cerca, a nossa comunidade, é aí onde nós começamos, não é? Então eu tinha essa necessidade e foi assim que, de alguma maneira, bolei esse plano, que foi pensar assim, olha, por que eu não vou fazer um monólogo que eu nunca tinha feito? Por que eu não posso fazer um monólogo, deixa de trabalhar no monólogo para falar sobre África, mas uma África bem desconhecida, não é? Então, onde encontrar essas histórias? Que histórias são essas? O que é que pode provocar curiosidade nas pessoas? Uma curiosidade genuína? E o que é que eu posso acrescentar no conhecimento que as pessoas têm, não é? E então foi nessas pesquisas que fui-me aprofundando, sempre baseado em contos tradicionais de Moçambique, mas também em algumas obras já publicadas. E nesse percurso todo acabei criando o Magia Negra, que foi O a primeiro. primeira peça de teatro, exatamente, que falava muito sobre a superstição, a questão da feitiçaria, é, exatamente, aquela coisa toda que as pessoas estavam habituadas a ver no cinema, e eu queria trazer isso para o teatro, assustar as pessoas e tudo, em palco, e criar histórias, não é? E sobretudo trocar também. Eu queria muito trocar, então nessas primeiras experiências sempre tive em mente a questão do jogo, como é que eu podia então dialogar com o público através dessa performance, não é? E assim acabo estreando essa peça de teatro em 2007. Em 2007, só para ver, então de 2001, de 2007 foram 6 anos até eu chegar lá, não é? Embora esse trabalho tenha levado aproximadamente 2 anos a ser preparado até estrear, claro, sempre com a ajuda de amigos, também da área aqui, não é? Então, essa é a minha primeira experiência de monólogo. Depois E, daí, e não só é? uma pergunta antes disso, Sim. antes de você emendar no segundo, como é que você trabalhou o teu espetáculo aí, já que as temporadas aí são muito curtas, assim? Qual foi o teu intuito? Né? Porque um espetáculo nasce e morre em pouco tempo, né? É isso mesmo. O espetáculo aqui tem essa característica. Nasce e mora em pouco tempo e às vezes
o investimento todo não vale a pena, não é? Porque depois ficas ali, olha, eu investi tanto e a minha peça, olha, já foi vista por quem viu, quem pôde ver, e agora, olha, o que é que eu faço? Já não tenho nem sequer onde apresentar. Como é que eu posso entrar nas salas? Ninguém me conhece. Então, esses dilemas todos assolam a pessoa e depois deitam abaixo, não é? Para quem vive do teatro, quem vive das artes, sabe que a nossa vida é mesmo feita sempre de altos e baixos. Então é preciso gerir isso e é preciso poder aguentar sempre os tombos e também às vezes tentar prever e também tentar pensar mais à frente e aprender com os erros, claro, não é? É por isso que eu falo da primeira montagem de monólogo, porque eu aprendi muito com essa primeira montagem aí, para depois poder evoluir na segunda. Então, tudo isso é um aprendizado. Agora, claro, esse tombo que a pessoa cai nele, claro, porque tu entende que, olha, eu fiz um trabalho e o trabalho já não anda, não tem local para apresentar. Por exemplo, falando daqui de Beja, onde eu estou, Beja é uma cidade pequena, não é? Comparando com as outras cidades. Ela é uma espécie de capital aqui da zona sul do Alentejo. Então, existem duas cidades aqui do Alentejo que são as referenciadas. É Évora, claro, e mais abaixo Beja. E então, quando tu cria uma peça de teatro aqui, praticamente tu já sabes mais ou menos qual é o teu público, não é? E vem mais algum público para acrescentar, mas acabas sabendo de que em 3, 4 dias tu atinges todo o público que gosta de teatro ou que vai sempre ao teatro. E depois disso é tentar apanhar as pessoas mais curiosas, as pessoas que não, ou então passar para uma outra cidade, não é? Apanhar outras comunidades, outros grupos-alvos. Se não for assim, então o trabalho mora ali. E eu sei de muitos amigos, conheço muitas companhias que acabam ficando, desistindo, porque e depois não há como continuar e progredir com os trabalhos. E ainda mais se tu não tem apoios, não é? Se você não tem apoios para suportar, não é? Para suportar uma temporada, aí então as coisas ficam piores. E então é preciso jogar com tudo, com todos os conhecimentos e jogar com tudo também que há à disposição, não é? Claro. Seja através de apoios que caso existam, ou então através de todo tipo de apoios que a pessoa possa conseguir. Então, na minha experiência, por exemplo, eu tive aqui apoio, no primeiro espetáculo eu tive apoio do IPJ, que é o Instituto Português da Juventude, que tem um espaço em que eu podia apresentar lá, né? Então eu sabia que ia estrear numa sala. Havia uma sala que não era normalmente usada, porque é uma sala de teatro que as pessoas vão para lá, mas eu usei uma sala alternativa e tentei puxar as pessoas para o meu lado, para uma sala alternativa, para uma sala que as pessoas não estavam habituadas a ir. Então isso tudo são desafios, mas esses desafios às vezes dão frutos, não é? Então porque a pessoa pensa, olha, é uma coisa diferente, o espaço é diferente, então é preciso pensar em tudo que é trunfo nessas alturas aí. É preciso pensar Você, de certa forma, acabou levando algo novo aí para a região, né? Você Sim, eu tirar não tenho dúvida. a comodidade do público do lugar comum para ir para um lugar diferente, né? Que ela vai se relacionar diferente com a obra que ela vai estar vendo. Sim, não tenho dúvidas nenhuma claro, então, no entanto, também o fato de eu ser um artista ou ator africano no meio bem pequeno, não é? Em que claramente eu sabia de que se eu fizesse algo, não é? Falando da minha cultura, falando daquilo, da minha essência, esse algo seria diferente logo, não é? Seria bem diferente. Então, eu tinha que jogar com isso. Então, isso foi também uma maneira de jogar com alguma coisa que me punha em vantagem. Uhum. Não é? Então, tudo isso é algo que pensado, apreendido com o tempo e preparado, claro, sempre com a ajuda das pessoas todas
do meio, as mais próximas, as amigas, porque só para ver, eu sempre que tinha as ideias que eu tinha, eu sempre falava para as pessoas próximas e dizia, olha, eu tenho essa ideia aqui, se fosse uma história, eu contava a história, o meu público podia ser uma ou duas pessoas, uma história de 10 minutos ou 5 minutos e contava ali, e às vezes representava também de uma forma performativa, né? E punha as pessoas sentadas ali para me ver naqueles 5 minutos. E diziam sempre qualquer coisa. Olha, epá, eu acho, eu adorei, não, eu acho que aquela parte. Então, isso tudo, e às vezes contava a mesma história para 10 pessoas, e nessas 10 pessoas eu tinha um retorno fabuloso. E então, na verdade, a técnica para a criação foi essa que eu fui utilizando. Ir fazendo a peça 5 a 5 minutos e ir tendo o feedback de cada 5 minutos que eu ia progredindo, para que as pessoas pudessem ir dizendo, para que eu não fizesse uma coisa de 1 hora e depois fosse complicado alterar. Mas eu tinha assim, exatamente, só para ver. Eu chegava a fazer sketches de 10 minutos e apresentar, por exemplo, num bar. Mas quem via o sketch de 2 minutos não sabia que aquele sketch fazia parte de uma obra, ou pelo menos era uma preparação, ou então era um caminho para algo que eu estava a pensar que pudesse ter muito mais tempo, não é? Não se tratava de um stand-up comedy, nada disso. Era mesmo um percurso. Por isso, a história, para mim, mesmo que ela não tivesse um final, não é? A mim me interessava contá-la só para contar, para as pessoas perceberem quais são os caminhos que eu quero levar para contar essa própria história. Então, foi sempre assim. Esse foi o meu caminho e também porque como eu já disse, eu sempre quis agir de forma quase que comunitária, né? Então, se eu estou agindo de forma comunitária, eu estou a começar pelas pessoas que estão mais próximas de mim, não é? E vou alargando o circo, até um dia que eu vou estar no palco e vão ser pessoas que não me conhecem de lado nenhum, que nunca ouviram falar de mim, etc, etc. Então, ao mesmo tempo, eu já chego lá com alguma confiança, porque tive um começo em que fui criando essa base da confiança, não é? Exatamente. Trabalhando, né? Construindo pouco a pouco. Construindo pouco a pouco. E Que com nem esse a formiga. espetáculo, pois é, tem que ser, né? Tudo que é muito rápido assim, a gente tem que desconfiar às vezes. É bom também, né, às vezes, porque a gente trabalha muito, muito, muito e um pouquinho de carinho na velocidade do processo às vezes é bom, mas quando é muito Isso. rápido, a gente tem que desconfiar um pouquinho. Sim, mas Ayrton, tu que és um ator, que és um diretor, tu sabes que há muita coisa que influencia, às vezes, o nosso trabalho. Às vezes, o nosso trabalho, nós somos influenciados, muitas vezes, pelos apoios, não é? Por exemplo, se o apoio chega logo, se não chega logo, isso tudo, se chega a hora, se não chega a hora, isso tudo faz com que o nosso trabalho ou vá mais rápido ou não. Não é? Às vezes marcamos uma estreia e depois já qualquer coisa ali que não corre no meio e a estreia está lá, está marcada e tem que acontecer. E aí nós temos que correr, não é? Porque, olha, não há como, já está ali, está a estreia marcada. Então, isso tudo não é? São coisas que pesam na nossa criação, no nosso trabalho. Então, essa experiência de que eu falo é uma experiência de um trabalho super independente, ou seja, um trabalho controlado por mim, um trabalho em que eu não dependo de apoios, estou a falar de apoios em termos monetários e tudo mais, e aí eu posso controlar o ritmo do trabalho, porque ao mesmo tempo também, até eu estou a colaborar, por exemplo, com outras companhias, eu estou, por exemplo, a fazer um estudo qualquer diferente, que não tem nada a ver com o trabalho que eu estou, neste caso, a pesquisar ou a implementar, ou uma peça de teatro que eu pretendo criar, não é? Então, tudo isso acaba influenciando o nosso trabalho e o próprio tempo, não é? Que nós temos ou não para a criação. Ô Clemente, tem uma pergunta aqui da Virgínia, que é o Sim, sim. seguinte: Clemente, gostava de saber nesse processo todo
Se não teve receio de como as pessoas encarariam, ou com medo também, ou de ninguém querer escutar a tua história. A questão da vergonha, como conseguiu superar? Sim. Bem, Virginia Chonguita. Muito bem, obrigado pela pergunta. Sim, é, daí que se a Virginia se for a perceber, não é? Se for a ver o que eu estou aqui a dizer sobre a criação de forma independente, como um ator independente, é isso. Para que as coisas corram mais ou menos controladas por mim, eu ia ter com aquelas pessoas em que eu não tinha problemas nenhum, que não iriam me julgar, não é? Esse era o truque também, né? Eu ia ter com pessoas que não iriam me julgar, eu ia ter com amigos ou colegas de escola que estamos a estudar, temos um assunto qualquer juntos ou combinamos alguma coisa juntos, mas olha, antes daquilo que nós temos para fazer, eu quero te contar aqui uma coisa que eu tenho aqui que me vai aqui na cabeça, que estou a tentar amadurecer. Então, e essas pessoas são pessoas que facilmente até podem dizer, mas isso aí não estás a ver que isso não vale nada. Isso não. E quando elas dizem isso para mim, eu estou de boa, eu começo a pensar, então, mas como é que posso melhorar isto que ele diz que não está agradável, ou não está assim, não tem interesse, porque eu entendo de que ali, nesse contato, nesse diálogo, há, 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 há uma verdade, não é? Há uma verdade. Não vão dizer, tá só para. Não, não, porque estamos a falar. Nós sabemos como é que é nessas áreas aqui em que nós estamos, como atores, como músicos, né? Que tu desce do palco depois de fazer o trabalho e depois tu ouves o feedback, não é? E tu consegue perceber qual é que é o feedback que é genuíno e qual é aquele que só está só para ser agradável, etc. Então, mas quando tu está na proximidade, quando tu está ali, estás com os amigos, com familiares e tudo, a contar aquilo, as pessoas vão ser tudo para ti, vão te ajudar, às vezes não sabem o que é que tu tem por detrás dessas histórias que tu está a contar, não é? Então, e não sabem que tu estás a preparar uma peça, está a preparar um trabalho, mas eles só ouvem aquela história ali e dizem se a história é agradável ou não. Ou então todo tipo de informação que tu pretende ter. Por exemplo, se as minhas palavras percebem-se, por exemplo, percebe-se bem o que eu estou a dizer quando eu estou a contar essa história. Outra curiosidade que eu tinha aqui em relação ao próprio português, não é? Como nós sabemos, todos os países que falam português, cada país fala o português à sua maneira, né? Claramente, isso é a riqueza da língua portuguesa, né? E então, eu queria perceber se as pessoas entendiam certas palavras que eu falava aqui, não é? E ia perceber, não, essa palavra aqui não percebo bem, essa palavra. E também eu introduzia palavras que as pessoas não percebiam, mas tentava adivinhar se eles estão a perceber o fio do condutor. E então, tudo isso são coisas que... E depois, claro, eu ia registrando aos poucos, sempre com um caderninho ali, com um bloco de notas, e eu ia registrando os meus sucessos pequeninos, não é? Que estamos a falar, vou dizer que sucessos pequenos, mas também eu ia registrando aquilo que era interessante no feedback, aquilo que as pessoas diziam, eu ia registrando nisso. Então, quando eu voltava a pegar nos textos, a trabalhar nos textos, eu tinha em conta aquilo que tinha dito. Então, eu podia contar uma história hoje para uma pessoa e depois no dia seguinte contar a mesma história para a segunda pessoa. E depois para uma terceira, e depois para uma quarta, e depois de contar a quarta, voltava para a primeira pessoa que eu tinha contado. Olha, mas lembra aquela história? Eu quero contar de novo. E há pessoas que me ouviam mais de 10 vezes. E o mais interessante é que ficavam agradados com esses serões, com esses momentos. Então, isso é que acaba nos motivando. E então, nós precisamos de motivação para nós criarmos os nossos trabalhos. Precisamos. E então, temos que buscar a motivação. E às vezes, a motivação é isso. É nós podemos perceber que o nosso caminho, afinal de contas, está a ser bem trilhado, que nós estamos no bom caminho, que estamos a andar de uma forma agradável para as outras pessoas e também para nós, né? Porque o sucesso nosso é o sucesso para as outras pessoas, não é? Que nós trabalhamos
para as outras pessoas, sem dúvida nenhuma. Claramente que se nós falamos de uma forma também mais filosófica, claro, é para a nossa evolução como pessoas, sem dúvida nenhuma. Os atores são as pessoas, na minha opinião, os atores são pessoas privilegiadas pelo trabalho que fazem, pelo contacto com tudo, pelo contacto com o mundo de todas as profissões, por exemplo. Um ator pode ser tudo que ele quiser, não é? E pode trabalhar para isso. Pode ter um tempo para trabalhar, mas pode ser tudo que ele quer. Então, esses momentos, essas pesquisas... E às vezes ainda ganha. Exatamente. E às vezes ainda ganha. Claro, e tem que ganhar para viver, não é? Claro. Então tem que ser, assim é que deveria ser, não é? Assim é que deveria ser sempre, porque é um trabalho como outro qualquer, mas certamente é um privilégio a pessoa poder fazer um trabalho que lhe faz evoluir de todas as maneiras, não é? De todas as formas. Virgínia, basicamente assim, não sei se você estiver em algum processo, estudando, ou se já é atriz ou querendo ser atriz, e tem algum projeto, algum pensamento, alguma ideia, coloca em prática e busque os seus, Yeah. é o que o Clemente está falando. Busque as Exatamente. pessoas que você confia e que, em primeiro lugar, querem o seu bem, porque não é que elas vão falar o que você quer ouvir, mas elas vão ser sinceras com o que você está apresentando para elas. E aí você vai lapidando. E mesmo se vier uma crítica que talvez você não goste de ouvir, pegue essa crítica e escute bem, transforme ela e veja o que você precisa trabalhar. Né? Exatamente. É assim que o artista vai crescendo, né? Exatamente. E vai ver que as críticas do povo ali à tua volta, da tua comunidade mais próxima, sempre são mais leves, mesmo que duras, são mais leves do que a crítica de alguém que não te conhece de lado nenhum. Sim, é verdade. Eu particularmente, eu não gosto muito, assim, quando termina o espetáculo e as pessoas vêm, os amigos vêm falar, eu falo, não, calma, deixa... Eu entendo que a pessoa quer me parabenizar ou quer Isso. falar comigo, assim, esse não é o problema. A questão é quando vem tecer críticas negativas ou positivas. Eu falo, eu penso, dá um tempinho, se distancia um pouco do que você acabou de ver, e aí depois você me conta depois, porque aí você vai refletir também mais coisas, né? Tua cabeça, aquilo às vezes que você achou que era bom, talvez aí você vai começar a pensar e falar, acho que poderia trabalhar aqui, melhorar ali, ou aquilo que você achou que não era bom, você pode passar a ter um outro olhar, enfim. Eu prefiro depois dos amigos. Isso. E, Clemente, aí você fez o seu primeiro trabalho e viajou e tal. E quando você sentiu a necessidade de montar um segundo e por que esse segundo espetáculo? Exatamente. Bem, o primeiro espetáculo que eu... De nada, Virgínia. Bem, o primeiro espetáculo que eu criei foi bem curtinho a sua trajetória. Aquilo que nós estávamos a falar agora, não é? Foi bem curtinho, porque é isso. Foi apresentado aqui uma mini temporada, uma semana para aí. E depois disso eu também estava envolvido num trabalho com uma companhia de uma cidade vizinha. E aí foi ficando um pouco assim de lado, não é? Foi ficando de lado porque eu sabia de que não podia me envolver completamente naquele trabalho que eu precisava de ganhar também, não é? Precisava de ganhar, então é disso. Nós vivemos também de colaborações, não é? E de todo tipo de trabalho que nos aparece, porque nós precisamos de viver. Se nós queremos ver do teatro, a pessoa não pode se fechar, não é? É difícil quando a pessoa se fecha. E então aí eu tive a sorte, na altura, estava a trabalhar num espetáculo que se chamava O Esqueleto do Cozinheiro Acli, que era de um dramaturgo argelino, o Abdel Kader Alola. E então também foi um aprendizado enorme com esse trabalho também. E, na verdade, fui convidado porque
perceberam que eu gostava muito de contar as histórias, então eles queriam alguém com esse perfil de poder contar as histórias de forma performativa, não é? No palco. E então, com esse convite, eu falo dessa peça de teatro porque essa peça de teatro foi a peça que acabei levando também para o Brasil. Essa, o Esqueleto de Cozinha na Cli, juntamente com o Magia Negra. Foi a primeira vez que eu fui para o Festival de Teatro Lusófono, não é? E convidado pelo Pelé, Francisco Pelé. O primeiro... foi assim que nós nos conhecemos e foi aí que o Pelé passou a fazer parte da minha família e eu da família dele, né? Foi a primeira vez que você veio para o Brasil? Sim. Foi a primeira vez, a primeiríssima vez, exatamente. Na verdade, ele tinha muita dificuldade em conseguir encontrar uma produção moçambicana, não é? E então, através de amigos, alguém lhe falou de um trabalho, do meu trabalho, que era feito por um moçambicano e era sobre histórias moçambicanas. E ele disse, olha, é isso que eu quero. E então aí fomos cruzando a correspondência, né? E até que fui lá apresentar essa peça, o Magia Negra, no primeiro festival do Teatro Lusófono. Exatamente, ou seja, ele estava a criar a primeira edição do festival. Legal. E eu fui participar na primeira edição também. Foi maravilhoso. Foi uma experiência indescritível ainda. O contato com os atores, com outros atores, com os projetos de várias partes do Brasil, com o bando Olodum da Bahia, não é? Que eles também foram lá inaugurar o festival, e depois e ainda fomos convidados para ir apresentar na Bahia, então, e para lá, para a Bahia, chegamos lá, epa, estamos em África, Então, tudo festa, tudo novidade e tudo cheio de vontade de mostrar, não é? O trabalho que nós íamos lá, que estávamos a levar, e de cruzar, tudo, de aprender através das oficinas todas, enfim. Esse foi o primeiro, assim, contacto em grande com o festival e da lusofonia, né? Ou seja, nós tínhamos em comum o fato de falarmos a mesma língua, então éramos uma grande família. Essa foi a primeira experiência. E depois, quando eu voltei, entrei para a universidade cá e o tempo já não havia assim tanto e foi um período assim quase que de estagnação em termos daquilo que é a criação para o teatro em si, não é? E eu ia fazendo pequenas colaborações e pequenos projetos, mas no entanto, desde essa altura, não é? Depois do festival de Teresina, que foi 2008, aí eu tinha tempo para dedicar aos estudos, mas ao mesmo tempo comecei a pensar, olha, por que eu não vou criar agora um trabalho mais forte do que eu já tinha feito e podendo introduzir outras componentes, outros jogos que eu não consegui introduzir no primeiro. Então, todas essas ideias eu já ia registrando, e aos poucos, então, eu fui criando o segundo monólogo que ficou mais conhecido até, não é? Que é Nos Tempos de Gungunhana. Que é ótimo. Então, exatamente, nos tempos de Gungunhana, para dizer que vem já de uma primeira experiência de magia negra, então, nos tempos de Gungunhana. E claro, e também eu queria, nessa peça, eu já queria ter um suporte, não é? Eu queria ter assim, um suporte forte em termos literários, não é? Eu queria ir buscar algo que já estivesse lá. Então, nos tempos de Gungunhana, claro, para quem já ouviu falar do personagem em si, do Gungunhana, sabe que foi um grande rei, não é? Em Moçambique, e que resistiu à colonização. Então, e só para ver
essa história aí já tinha algo de comum com Portugal, enquanto na primeira versão, ou seja, no Magia Negra, eu falei mais de Moçambique, mas não. Agora eu queria falar de algo que tivesse, afinal de contas, ligação com Portugal. Mesmo que fosse uma ligação assim tênue, mas que tivesse uma ligação. Então, foi aí que encontrei, nos tempos de Gungunhana, uma base de trabalho para criar um monólogo. No entanto, como eu já disse, eu estava mesmo à procura de algo que forte em termos de literários, e fui encontrar em Walalap, que é esse livro fabuloso. Walalap. Walalap é um dos primeiros livros, o primeiro romance também do escritor moçambicano Ungulani Bakakosa, que, bem, foi super destacado, não é? E eu já tinha ouvido falar desse livro já há muito, muito tempo. Então, entre os 100 livros, está entre os 100 livros mais importantes de moçambicanos ali? Não, da África. Está entre os 100 melhores livros africanos do século XX. Olha, exatamente. Do século XX. Então, está ser uma das 100 obras do século XX. O século XX ainda foi assim. E ele costuma brincar com a situação, né? Ele diz assim, nas entrevistas que eu vi, ele dizia: olha, pelo menos em Moçambique já nenhum escritor vai poder entrar para essa lista, porque o século XX já passou. Então, é o único escritor moçambicano. Bem, então, ele e o Mia Couto, sem dúvida nenhuma, são os escritores mais conhecidos, não é? E depois já os outros escritores também, como José Craveirinha, entre outros escritores, a Paulina Chiziane nas mulheres, então, e muitos novos, o Pedro Pereira na nova geração, muitos escritores muito bacanas mesmo em Moçambique, ou seja, há muito material para quem para quem queira trabalhar. Exatamente. Então, daí que eu peguei no Walalap e fui lendo aquelas histórias incríveis, mas eu ficava assim com uma dificuldade em contá-las, porque para mim, as histórias não tinham assim quase com um final, não tinham um final. As histórias são fortíssimas para quem conhece, mas não tinham assim um final. Nós gostamos, né, do final feliz, ou o final, seja lá o que for, mas... e então foi aí que eu tive a ideia de criar um conto, não é, criado por mim, de forma a introduzir, não é, enquanto eu contava o meu conto, pudesse introduzir lá esses contos que estão nesse grande livro, para que as pessoas pudessem ter esse contacto. E então, daí que acabou resultando num trabalho forte, não é? Porque ele é baseado, claro, na tradição da oralidade, não é? Quem ouve, quem vê, percebe isso. E também a performance do ator é isso. Mas, claro, ele também é baseado na literatura que é bem referenciada nos estudantes da história da África, não é? Então, isso fez com que eu tivesse um suporte bem grande por detrás, não é? E foi um processo também. Fui falando com o escritor, fomos conversando muito dessas ideias e tirando dúvidas sobre algumas histórias, sobre palavras. Então, foi um contacto e isso, claro, uma coisa muito importante também, não é? É preciso ter esse contacto, aproveitar esse contacto se for possível com o autor. Às vezes o autor já não existe, mas se o autor existe, eu acho que é importante estar lá, ter um diálogo com o autor para que ele perceba o que é que tu queres contar e tu também podes falar sobre o que tu pretendes contar e também percebes melhor a obra do que pensaste que até percebeste aquilo que tu leste. Às vezes não, e eu fui descobrindo muita coisa que afinal de contas aliás, ele foi me contando outras histórias que nem sequer estavam lá no livro. Então foi fantástico. Isso é bom, né? Sem quando o autor tá disponível, tá vivo e disponível, né? Porque nem todos são ou nem todos podem, né? Exatamente. Às vezes por compromissos ou distância, enfim.
Yeah. Mas quando o autor é disponível, é outro resultado do trabalho, né? Porque Isso. você não fica além, você estuda, você pesquisa, mas você não fica lendo o intermediário, você está direto na fonte ali, né? Ah, o fulano tal pensava e falava assim sobre a obra tal. Não, está falando com o cara. O cara ele Yeah. está dizendo para você o que ele pensa, o que ele pensava sobre a obra. Exatamente. Sim, sim. Embora sobre o tema em si, eu tive que abrir as aulas assim e ouvir de todas as pessoas o que elas achavam, não é? Tendo em conta que era um trabalho que eu queria partilhar cá, não é? Era importante para mim perceber o que é que as pessoas que ouviam, o que é que achavam dessas histórias, não é? O que é que achavam? Bem, mas eu tinha os meus próprios objetivos, eu queria perceber o que é, por onde é que eu posso caminhar, qual é a minha maneira privilegiada de poder caminhar para chegar lá, não é? E então eu sabia que se eu falasse de uma maneira, se calhar seria difícil eu chegar lá. Se eu falasse de outra maneira, se calhar eu chegava lá. E também ia percebendo que, olha, se eu falar de uma maneira A, eu consigo transmitir a ideia B sem falar da ideia B. Então, então isso tudo, daí que o processo de pesquisa, para mim, levou um tempão, ou seja, foi quase um ano de trabalho de pesquisa, foi um ano. E eu falo de pesquisa não só em termos da própria literatura e também de perceber e de procurar os conteúdos, mas também alguns trabalhos da maneira de intervir, de contar, isso tudo. Então, por exemplo, para esta peça, nos tempos de Gungunhana, eu contei com uma amiga aqui, que é a Filipa Figueiredo. Ela é professora de teatro também. Aí está, não é? Minha próxima aqui, que mora aqui quase ao lado, na minha casa. E nós, uma história bem interessante. Só uma parte. O marido dela é diretor, ou era diretor de um jornal. E eu, como conversava com todos que eu encontrava, às vezes estávamos a beber uma cerveja e eu queria comer ali uns 2 minutos de outros tipos de conversa para falar daquilo que eu tinha. Mas eu sabia de que não era nada mal, porque o que eu trazia era interessante, não é? Não era nada que as pessoas, mas olha, lá vem ele para nos aborrecer. Não. E então, nessa altura, eu conversei com o marido dela e ela estava ali ao lado e eu estava a explicar o projeto para o marido, não é? Que é o Barriga. Então, e ela ouvir aquilo disse: Olha, mas isto é fantástico. Olha, o que é que tu achas de eu colaborar contigo aqui neste projeto? Olha, só para ver, não é? Então, enquanto a tua ideia era só contar a história, às vezes tu está a falar sobre alguma coisa e é aí que tu vai encontrar os trunfos, não é? Os colaboradores, você vai encontrar ideias, vai encontrar. Então é preciso, não vale a pena estar em segredos Mas com. tem que pôr a ideia para trabalhar, tem que fazer ela se manifestar fisicamente, Sim, né? sim, sim, Porque sim. aí ela começa a fazer as ligações, assim, né? O movimento vai acontecendo, né? Quando você vê, você está juntando pessoas, surgem coisas e pessoas no caminho que tem tudo a ver com o que você está buscando, né? Yeah, yeah. Sem dúvida nenhuma, é isso, sim. É preciso falar do projeto e é preciso estar animado com o próprio projeto, não é? É. E quem está animado fala sobre o projeto, sim. E deixa eu falar uma coisa desse espetáculo, do Gungunhana. Sim. Eu tinha visto ele, eu tive o privilégio de vê-lo aqui em São Paulo, né, no circuito de teatro em português. No circuito E, em São Paulo, sim. isso. E para mim já tinha sido muito forte, assim, eu tinha gostado muito. Mas eu também tive o privilégio de ver em Moçambique, em Maputo, o ano passado. Pois E aí, é! e aí foi outra coisa, cara. Não é que você fez diferente. Eu fiz aqui para um público que é assim, para um público que é. É porque estava na tua terra. Como é, cara, fazer esse espetáculo num lugar onde todo mundo conhece a história e é a tua casa, né? A tua terra,
tua família estava lá, enfim. Como é que é fazer um Opa, espetáculo? e tu esteve lá, tu viu, não é? É, Tu por isso que eu pergunto. estiveste Por isso lá, que eu falo, eu vi isso. exatamente. Claro, foi uma festa, não é? Não, Sua mãe então, estava lá, né? exatamente, a minha mãe estava É, lá, conheci ela recentemente. as minhas irmãs estavam lá, a família toda, os amigos. Então, é essa coisa do local, daí que é de onde parte, não é? Tu está a partir da comunidade e tu acaba voltando para a tua comunidade. Tu está partindo da pesquisa, falando com os amigos, e um dia tu vai apresentar para os amigos. E aqueles amigos vão te olhar assim com um sorriso enorme, porque vão sentir que tiveram o privilégio de ouvir, se calhar, talvez uma história de 5 minutos, e quando eles a vê já em palco, ali, não é? Já com o público também, e então e eles veem que afinal isto é outra coisa. E então, isso, claro, foi um privilégio voltar para Moçambique, e foi através claro, de um apoio bem que é bem importante esse apoio aí, não é? Para os artistas fazerem a sua internacionalização. E eu tive a sorte, através também do Joaquim, que nós fomos falando, não é? Joaquim é o Mano Kim, é o nosso mano, Mas, sim. que é o diretor do festival lá, e nós fomos Que, falando. que esteve E a aqui mim, também esse mês passado. sim, 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 sim. Eu acompanhei depois a entrevista dele. Então foi assim que nós conseguimos fazer com que, bem, a minha justificação, claro, foi que bem, eu sou de Moçambique, quero apresentar Moçambique. Esta peça é sobre histórias de Moçambique, é preciso eu partilhá-las lá em Moçambique também. E então foi assim bem especial, não é? No entanto, eu já desconfiava de que iria ser assim, porque porque o público moçambicano sabe muito bem acolher, não é? Acolhe Muito, com muita muito. animação. Ó, arrepiei Já, tu agora. viu como é que funciona lá o teatro? Quase que as pessoas só falta levantar e dançar, né, no meio da peça de teatro. Então, é uma animação muito grande. E eu já tinha feito lá uma parte desta peça aqui. Eu tinha feito um sketch de 5 minutos durante a estreia de uma, na altura, uma nova companhia que estava a tentar se impor lá, que era bem, agora através do Bié, o Bié é um ator de teatro que é o Tomás Bié, então eles estavam lá com uma companhia que iam estrear uma peça de teatro. Então, ele sabendo que eu estava lá, no meio das cervejas, aquela coisa, e ele disse assim, por que tu não vens fazer uns 5 minutos da tua peça que tu tens feito lá em Portugal, que nós só ouvimos falar? Tu fazes a primeira parte que nós depois vamos fazer a nossa peça de teatro, que é... E eles fazem são grandes atores de comédia, então a sala cheia e tudo mais. Então ele convidou para fazer uns 5 minutos, assim, uma pequena entrada antes deles começarem a peça de teatro. Eu disse: Olha, eu não trago aqui nada, não tenho cenário, não tenho figurino, não tenho nada. Mas olha, arranja aí qualquer coisa. Então fui buscar um berimbau e um pano vermelho, cara, aí amarei o pano, umas miçangas, não é? Que é o típico dos personagens que eu representava, né? E então entrei para contar essa história, mas eu fiquei a saber, e agora os atores eles vão ficar a saber através desta live, que o outro povo da peça, os outros atores que faziam parte da peça, eles não me conheciam, né? Não me conheciam, mas ele que se conhecia disse: Não, vai ser bom esses 5 minutos. Então o outro povo disse: Mas o quê? Vai estragar a nossa estreia? Isto vai ver o que é. Quem é Bem, esse cara? que é esse cara aí? Olha, este teatro aqui é enorme, está cheio. Não sabemos se a voz dele vai chegar lá ao fundo. Bem, isso tudo que eu estou a falar é tudo. E eu fiquei a saber depois, não é? Bem depois.
porque sabia que tinha que fazer a minha parte. Entrei lá, fiz os meus 5 minutos e foi um estrondo, não é? Foi um estrondo, foi a plateia toda ao rubro, a cantar. Para quem não sabe, nos tempos de Gungunhana é uma peça muito interativa, em que o público participa de todas as maneiras. Então foi uma festa, e ele lá atrás, não é, à espera de entrar, ele só dizia aos outros atores: o que é que eu disse? O que é que eu... Mas aí tem o outro lado, né? Porque aí os atores têm que chegar com, né, 100% ali, né? Porque já pega o público aquecido, né? É isso, é isso. É daí que a importância desses pormenores todos, a importância desses pormenores, não há que deixar tudo para o lado, não há que... Esses pormenores, esses falados 5 minutos de fama, como se dizem, como se costuma dizer, que não gosto muito dessa expressão, mas o que eu quero dizer é que os 5 minutos que te dão para tu contar, ou que tu consegues ter essa oportunidade, é mesmo aproveitar, porque tu nunca sabe o que é que vai acontecer a partir daí, não é? Então, esses 5 minutos também, sem dúvida nenhuma, fizeram com que algumas pessoas fossem nesse dia em que tu também foi, não é? Nesse dia desta, porque já tinham visto esses 5 minutos dessa vez que eu tinha feito lá. Então, já estavam aqui à espera de ver, olha, queremos ver o espetáculo completo, que é 1 hora praticamente. E então, eu tenho várias histórias desse tipo, em que eu tenho uma intervenção de 5, 10 minutos e depois, sem me aperceber, vou colher o resultado. Daí que eu aprendi, não é, a dar importância a esse momento, esse 1 minuto de contar a história, pá, de tudo, com tudo que tu pode, não é? Sim. Mas ali tinha uma troca bonita que era, aqui em São Paulo o público estava aberto para te ver, né, para a tua obra, né? Mas lá as pessoas estavam abertas para a história, né? Né? Claro, para você também, mas assim, a história todo mundo gosta, é popular, né? Então, Isso. bem contada, né? Então, é São Paulo. Quando eu chego a São Paulo, já chego a São Paulo depois de fazer uma boa corrida pelo Brasil. Ou seja, eu já tinha tido vários retornos, não é? Vários retornos em várias regiões. Ou seja, fui andando. Quando eu chego a São Paulo, já tinha tido uma grande rodagem na mesma. E isso aconteceu já no segundo ano em que eu fui para o Brasil, aí sim fui apresentar nesse festival no circuito, não é? No circuito do teatro. Você está todo ano aqui, né, Clemente? Com o seu trabalho. Esse ano você viria para cá também? A pandemia atrapalhou, não atrapalhou? Como é que foi? Bem, claramente este ano também viria, não é? Quase todos os anos. Sim, tem esse privilégio de poder vir aí os anos todos. E também eu já criei também pequenos circuitos, não é? Pequenos circuitos em que os amigos que eu fui conhecendo ajudam-me a colocar os espetáculos, não é? Então, às vezes eu vinha através de um festival, não é? Através de um festival. Outras vezes não, eu vinha por iniciativa própria e depois acabava criando assim um circuito próprio meu, não é? E depois acabava também encontrando algumas brechas em alguns festivais que estivessem em fase, por exemplo, de programação, não é? Legal. Exatamente. Então, por exemplo, a minha primeira vinda é essa para esse grande circuito, não é, que eu fiz para chegar ao circuito do teatro em São Paulo, foi através do Oi Nós. O Oi Nós, exatamente, o Oi Nós de Porto Alegre, né? Aquele povo bacana que é família, o Pascal, o Paulo, a Tânia, né? Então, eles é que me convidaram para o festival que era o Encontro de Culturas. Então, não era Encontro de Culturas, era...
Festival de Teatro Popular, exatamente. O Festival de Teatro Popular. E então, nessa altura, quando eu soube de que ia para o Festival de Teatro Popular, eu já falei com o Pelé, não é? A dizer, olha, Pelé, eu já estou no estou no Brasil e eu sei que tu está com o festival daqui a 2 meses, como é que é? Então ela diz, mas e como é que tu vai fazer para chegar aqui? Tens 2 meses no meio? Então o desafio foi o seguinte, epá, por que é que eu não consigo, não vou tentar colocar o espetáculo em 2 meses até agosto. Então foi incrível esse pensamento e a maneira como um pensamento consegue gerar os resultados, não é? Eu estava animado a dizer que não, eu vou conseguir fazer isso, mas como é que eu vou conseguir fazer isso? Falando com as pessoas. Foi Claro, aí, claro. eu disse logo ao povo que me convidou de Porto Alegre, eu disse, olha, eu estou indo para lá para cima, para o Piauí, mas eu gostaria de apresentar em outros locais aqui enquanto estou a caminho, né? Para não só fazer a trajetória assim, ou tinha que apanhar o avião até lá. Não, e depois, ok, mas olha, nós temos um amigo que está aqui em Caxias do Sul, que é a cidade logo a seguir. É o Roberto, olha, Roberto, epá, tu tens uma sala, tens, tu podes fazer. Então o Roberto logo ficou todo animado, epá, não, eu faço de tudo, incrível. E o Roberto também a falar, epá, então, mas depois daí qual é a cidade? É Curitiba. Então Curitiba, quem temos em Curitiba? Epá, vamos lá ver se temos. Epá, e foi assim, epá, em Curitiba, vamos lá ver o que é que temos em Curitiba. E todo o povo ali eu conheci os Baquetá, que é um grupo de teatro cantado lá. Então, por iniciativa própria, eu conheci eles. Eu disse, olha, eu estou a vir para Curitiba. Eles disseram, nós não temos sala, não temos lugar aqui. Epá, mas nós podemos te receber, tu vem ficar na nossa casa e tudo mais. Mas, olha, não temos sala para tu, para tu apresentar. E eu fiquei assim, olha, tá bem, mas isso já é alguma coisa. Então, o Pascal, que é o produtor do Teatro de Porto Alegre, ele acaba encontrando alguém que tinha um espaço em Curitiba. Epa, e aí foi, olha, já temos espaço em Curitiba para tu apresentar. Ok, olha. E no meio disso tudo, a Companhia do Feijão, através da Vera, aí em São Paulo, Sim, claro, agora disse, eu lembro. olha, vem para aqui, para a nossa casa, para o nosso espaço. E depois os contadores de mentira aqui em Suzano. Vem para Legal. Suzano. O Pelé falou com um amigo que tem com um primo que tem um teatro em Santos. Exatamente. Epa, vem para Santos. E eles estavam a preparar um festival. Os contadores de mentira também estavam a preparar um encontro internacional. Teatro Caos? Como? Teatro Caos? Exatamente, sim, o Teatro Caos estava preparado também um festival e Rio de Janeiro também o Oscar Niemeyer, o teatro. Estamos a preparar aqui o encontro através do Pelé lá em cima, ele fez com que fosse possível. A agenda ficou cheia, você rodou metade do Brasil. Dessa vez eu fui subindo e depois ainda fui para Bahia, para Lagoinhas. Fui fazer todo o Ceará, todas as cidades do Ceará, do Iguatu, todo o Cariri, e depois fui fazer todo o Piauí, todas as cidades do Piauí, e ainda voltei de novo para ter convosco em São Paulo para fazer o circuito. Então, foi um ano em cheio, né? Foi um ano daqueles. Então, mas é isso. E é bom também, nessa trajetória você foi conhecendo gente nova, né? Criando relações novas também, né? Claro. E isso foi fundamental. Isso foi fundamental. E também foi fundamental eu dar tudo em cada momento que eu tinha, em cada oportunidade que eu tinha, não é? Porque depois sabe-se como é que funciona, não é? Depois o passa-palavra, depois alguém que viu, alguém depois vai dizer o outro. Então foi assim, na verdade, que foi funcionando. Foi alguém que viu, ou um diretor que viu aqui, depois alguém que conhece alguém e depois ia me indicando.
foi assim que foi possível criar um circuito, na verdade, em 2 meses e meio, tendo em conta que no começo do ano nem sequer existia essa intenção sequer. Então, E talvez não fosse com essa intensidade toda, né? Se você tivesse programado, né? Não fosse, não, claro. já seria um ritual, já seria uma coisa profissional no sentido de Sim, agenda, né? E quando é. acontece assim, você fala, "Eu vou, tá aberto, né? Já. Tá aberto. E bem, e sem dúvida nenhuma, não há dúvida nenhuma que o fato de ser um monólogo favoreceu, né? Não tenho dúvidas nisso. Isso é uma pergunta. A gente, né? Você faz um trabalho solo, né? E o espetáculo é solo, qualquer espetáculo é solo, a maioria deles, mas nem sempre você está sozinho, né? Pelo menos em cena você está sozinho, mas fora do palco ali tem muita gente que trabalhou para você chegar até ali ou que trabalha para você estar ali. Sim, No sim. seu caso, tirando essa saga pelo Brasil inesperada, como é que é quando você viaja com o teu espetáculo? Você leva um técnico ou você combina com algum amigo, algum profissional na cidade que você vai apresentar? Bem, a minha primeira experiência com a primeira peça, eu estava a trabalhar com dois técnicos ao mesmo tempo, não é? Mas eram técnicos independentes, ou seja, eles também tinham os seus projetos, eles também Uhum. faziam parte de outras companhias, e quando eles podiam, iam comigo, não é? E estávamos juntos. Quando não podiam, e quando podia um, ia só um. Então, aos poucos a peça também foi ficando assim mais simplificada e menos carregada e de alguma maneira preparando-se para esse desafio em que tal se de repente eu não tenho um técnico para estar a trabalhar comigo, como é que eu consigo passar a informação? E aí eu fui conseguindo, fui arranjando estratégias interessantes, não é? De contar a história, por exemplo, e eu sempre que chegava a uma cidade e eu contava a história, quem contava a história eu contava a história é o técnico. Em 15 minutos conseguia contar a história, mas contava a história, claro, tendo em conta aquilo que é importante para as deixas dele, para poder intervir, não é? Principalmente na parte da luz, porque a luz é um essencial. Depois há alguns momentos sonoros, mas a luz. E depois a luz também é simples, só porque é precisa, não é? Mas é simples. Então, eu contava as histórias e falava daquelas partes muito precisas para que a pessoa pudesse entender. E a pessoa ficava animada a ouvir a história, e ficava curiosa. E o que é o que era o segredo, na verdade? Era o fato de eu não poder contar a história toda exatamente como vai ser, porque é um jogo e eu queria fazer o jogo com todos. E eu Claro, queria fazer o jogo. claro, porque senão fica marcadinho aí e não vai Isso, que isso. não rola, né? Yeah, não rola, se ele sabe de tudo, não, porque eu queria fazer esse jogo também com ele, ou seja, então ali a luz não entrou, mas epa, ele fica pensando que enganou-se, não, mas é uma brincadeira que depois ele entra ali e aquilo provocava às vezes efeitos incríveis, hilariantes, ok, no público. Então isso era de propósito, ele saber só uma parte da história e não saber tudo. Então, na verdade, quando eu comecei a ter dificuldades em levar, por exemplo, o técnico, não só da minha parte, mas às vezes da parte do próprio técnico, que não podia, não é? E eu fazia temporadas às vezes longas, e às vezes tinham outros trabalhos e não podiam me acompanhar, e às vezes também não dava para ele ir e voltar. Sabemos como é que funciona isso. E então, aí o que aconteceu é que eu fui tendo uma estratégia própria de poder orientar. Mas, claro, eu tive histórias e histórias desse percurso em que as coisas corriam bem demais e às vezes menos bem e às vezes surpreendentes. Por exemplo, eu gosto de contar pequenos episódios, não é? Porque facilmente me lembro de situações. Então, uma vez nós chegamos à Serra da Capivara, numa pequena localidade que se chama São Raimundo Nonato.
bem lá do interior lá. Aham. Então, ia haver lá um dos maiores festivais, que é o Festival da Serra da Capivara, com grandes artistas, estava lá o Lenin, e, bem, enfim. E o que eles queriam? É que houvesse uma pequena intervenção para a comunidade, não é? E isso foi organizado pelo Pelé, não é? E pelo Teatro Foro, pelo, pelo Teatro de Teresina. E então eles iriam colocar lá a minha peça de teatro, fazer a peça de teatro na rua. Bem, onde passavam algumas motorizadas, não é? Por detrás. E assim a tentar perceber, mas quantas pessoas. Isto é uma praça, quantas pessoas vêm para aqui? Ah, não sabemos, mas isto é o começo do festival, é o primeiro dia, vamos lá ver. E então, como é que vai ser o palco? Ah, o palco já está aqui montado, mas tem os instrumentos musicais, por isso não vai dar, tem que ser no. Vai ser mesmo ali, bem no chão, em frente ao público. Então, olha, ali vai ser o meu palco, ok. Ah, e a iluminação? A iluminação, olha, temos aqui uma iluminação, mas a iluminação está apontada para o palco, por isso não podemos alterar a iluminação aqui para. Mas então como é que você ilumina? Ah, ok, olha, vamos pegar um Se vira, projetor. né? Ok, olha, temos aqui um holofote para ti. Um holofote, tá bom? Olha, então já é o mínimo. Ok, e quem vai controlar a luz? Epa, a luz, temos aqui o nosso técnico de som, o nosso técnico de luz. Então, mas no entanto, eu tinha o Caio, que é o meu amigo, o sobrinho do Pelé, que ele também me acompanhava para todos os lados no norte do Brasil, né? E então ele podia fazer, mas o homem que era o dono da máquina disse que não, a máquina é minha e sou eu é que mexo, senão alguém estraga e se estragarem, como é que vai ser? Então, mas tu não conheces as deixas, como é que tu vai mexer? Olha, então faz o seguinte, quem conhece as deixas fica aqui ao meu lado e vai me dizendo que olha, é aqui, é que, olha, é aqui, agora é luz, é mais o âmbar, agora é. Epá, não, isto não vai funcionar, não vai funcionar. Eu disse, pá, ou vocês querem assim, ou pá, ou então, ou então nada feito. E então, ok, lá terá que ser. Mas e a luz? Onde é que fica a luz? Epá, a luz fica aqui onde está. Não podemos mudar a mesa de luz para nada. Então, mas a luz vai estar a operar nas costas de mim. Como é que vai ser? Então, olha, vamos lá. Então, ó. E no meio disto tudo, de repente já estão lá 500 pessoas sentadas à espera e nós estamos ali ainda a debater o que é que vai ser. Então, acabei criando sinais, não é? Com o braço, 3 sinais, em que se eu fizer, são sinais que só o técnico iria perceber, o público não iria perceber, dificilmente iria perceber. Então, eu queria esses 3 sinais que, olha, se eu fizer este, sabes que é noite. Se fizer este, é de dia. Se eu fizer este, então, ok, tá bem. Pá. E logo já estava ali a entrar. E começamos a peça de teatro. Bem, era tudo com sinais e às vezes falhava e aquilo era. Mas, sem dúvida nenhuma, é daquelas peças que ficaram na minha memória como das melhores apresentações do meu percurso aí pelo Brasil, porque foi mesmo fantástico. E o público, claro, estava todo animado para ouvir as histórias africanas, então É, são histórias do é percurso, não é? isso que às vezes é o bacana, né? O legal da coisa. Yeah. Por mais que você tenha um espaço inadequado, né? Teoricamente inadequado para a obra, mas tem um público ali que está ali que quer ver muitos foram ali para ver. Então você fala, pô, tem que jogar tudo que eu tenho para eles, né? Yeah. Sim. Dane-se o palco, o espaço, vou fazer, né?
Vamos fazer. E depois, nessas alturas aí, no meio das dificuldades, é que acaba se descobrindo aí algo de interessante, não é? Sim. Muitas vezes. Você testa o poder do teu próprio espetáculo, né? Você Isso, testa, isso. você olha como ele chega, olha como ele... Yeah, coisas que talvez você pudesse terminar uma temporada toda ou encerrar o espetáculo e não ter vivido e percebido a potência dele nesse outro lugar, né? yeah. Oh, que Sim, bacana. sim. Claro, Meu mas querido, essa peça já tem algum tempo, não é? Desde que estreou, que 2013, estreou no final de né? 2013. 2013. Pô, No final de 2013. E depois tem ficou. estado. E fiquei um ano quase sem apresentar, porque nessa altura eu estava a colaborar com a Companhia Teatro de Sintra, Uhum. ao pé de Lisboa, né? E então foi nessa altura que eu não podia fazer outros trabalhos porque estava mesmo mergulhado em vários projetos relativos a essa companhia. Então, mas nessa altura, claro, eu não apresentava, mas estava a trabalhar a perceber de que maneira é que eu podia transformar essa peça numa peça itinerante, não é? Porque era esse o objetivo. Como eu disse, é preciso aprender, não é, com os erros, e não Claro. é com os erros, e com as dificuldades em si. Às vezes não são erros, não são dificuldades, porque como eu disse, a Desafios, primeira né? a primeira peça de teatro eu apresentei só uma temporada e não pude apresentar mais. Então eu tive que perceber o que é que eu preciso fazer para que a peça que me deu tanto trabalho a criar possa, de alguma maneira, Viver ter mais uma tempo, né? duração, uma duração mais longa, né? Possa ser vista, que era esse que eu queria. Então, eu comecei a perceber, por exemplo, que em termos cenográficos eu não podia ter cenário de peso, né? Não podia ter cenário de peso. Cenário de peso no É, sentido de cenário é que não, depois de repente eu tenho que pegar o avião olha, tem carregar peso, como? tem peso a mais. Claro, quem vê o cenário e olha, vê o palco assim todo preenchido e não percebe de que tudo aquilo encaixa e fica uma coisinha assim pequenina. Então, esse trabalho de cenografia foi algo que eu também me empenhei bastante. Como tu sabes, eu também gosto muito das artes plásticas e me relaciono muito bem com as artes plásticas, com pintura, com escultura. Então, criei uma mala que as pessoas começaram a chamar de Transformer, porque aquela mala ela, ela se transforma ela toda, né? Ela desmancha e vira banco, vira isto, vira aquilo, e de lá de dentro sai tudo que eu preciso, sai os instrumentos de música, os figurinos, tudo, 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 tudo desmonta-se, monta-se até as lanças. As pessoas veem uma lança de 1,5 metro, mas onde é que ele leva essa lança? A lança desmonta-se toda e cabe lá. Então, isso tudo foi com a dificuldade de poder deslocar que eu tive que conseguir encontrar, não é? Soluções, né? Exatamente essas soluções, não é? E então essas soluções também, claro, foram levando o seu tempo. Antes andava com 2 malas, mas depois de 2 malas consegui reduzir para uma e fazendo com que o espetáculo conseguisse manter uma cenografia forte, não é? Sim. Referenciada. A África está lá e tudo, como eu queria, mas com essa capacidade de poder se deslocar, não é? E é legal ver quando a coisa está engrenando, né? É, Você pensou no negócio e começa ali a juntar, e aí o cenário. Numa caixa você abriu, tá tudo lá. E tem bastante coisa, gente. Eu vi, vi 2 vezes a peça e tem bastante coisa. Você fala, pô, o cara viaja com isso, né? Não é nada, e é tudo. é. Ó, meu querido, a gente falou que isso aí ia fazer 1 hora, né? A gente já tá 1 hora e 25. E eu Opa! vou fazer uma última E pergunta. ainda chegamos atrasados. Chegamos atrasados quase 1 hora. Minha culpa aqui, gente.
Ah, tudo certo agora. Eu vou fazer uma última pergunta, então, para a gente encerrar. Tem um Isso, monte aqui de perguntas que eu fiz, mas senão vai passar muito tempo aí, já tá tarde para você claro. também. Mas é bem rapidinha e bem basiquinha também, que é, você já enjoou de viajar pelos países? Já perdeu a conta dos países que você foi ou ainda dá para contar? Não, claro que não, nem muito longe disso. Como nós falamos aqui, viajar, não é? Viajar, essa itinerância aí tem a ver com ligações muito fortes, não é? Que nós vamos criando, não é? Esses amigos hoje em dia são uma família artística, não é? Então viajar é mesmo ir ver a família por vezes, não é? Mesmo que a pessoa leve tempo, mas quando vai é uma festa, porque olha, e festa com um motivo, neste caso, teatral por detrás, não é? Porque estamos a falar às vezes de festivais e isso tudo. E então, claramente que é sempre a vontade a crescer, não é? Sempre a vontade a crescer, porque por vezes é apenas uma apresentação que depois a apresentação correu bem, mas há alguém que chamou para ali para o outro lado, mas já não se pode ir, então e fica, olha, então próximo ano pode ser. E depois daqui a 2 anos pode ser. Então, e ficamos ali a esperar, olha, daqui a 2 anos eu tenho aquele lugar para conhecer, tenho aqueles amigos para rever, tenho isso tudo. E também dizer também que eu, desde o ano passado, que comecei a tentar, não é? Nessa tentativa bem estranha, mas gratificante, de ultrapassar as fronteiras da língua, né? Da língua portuguesa. E fui para a Finlândia e fui para a Turquia também. Uma apresentação na Finlândia, em Lahti, a uns 100 km de Helsinki, que é a capital, e depois uma apresentação em Istambul, no capital da Turquia, né? Capital económica da Turquia, e também uma apresentação em Izmir, uma cidade bem bacana lá e bem interessante. Então, essa tentativa de ultrapassar, estamos a falar de falar em português e contar histórias em português de uma forma performativa para pessoas que não falam, às vezes nem inglês, não é? Então, claro, houve esse trabalho também de fazer de colaboração para a legendagem. Então Legal tivemos a isso. colaboração de vários amigos que se empenharam nisso e também, bem, com vários apoios nós conseguimos. Mas aí dentro disso, com legenda, você acaba tendo que não improvisando muito, né? Não, Exatamente. não saindo muito do contexto ali. Isso, mas claro, isso é tudo um aprendizado, né? À medida que vai aprendendo a segunda vez, a terceira vez, aquela vontade de improvisar escapa sempre, porque essa é a essência, não é? Essa é que é a diferença. E claro, então a improvisação, eu fazia, por exemplo, a improvisação já em inglês, porque tenho assim conhecimentos básicos. Claro que eu não posso fazer uma peça daquelas ali que é uma peça poética de alguma maneira, não é? Uhum. Então, numa outra língua, a não ser o português. Mas então, em termos de improvisação, eu preparava a improvisação em inglês para poder. E também alguns pontos-chave em inglês para poder passá-las assim. Falando, em vez das pessoas terem que estar a olhar para ali para a legenda, que Legal. bem, sabemos como é que é. A legenda é sempre diferente. Claro que há muitos povos que têm essa cultura de ver peças de teatro com legendas bem enraizada e aí está tudo bem e as peças correm maravilhosamente. Eu diria que quando eu comecei em Helsinki foi tudo assim, tremido, tudo, como é que vai correr, mas à medida que fui indo
para a Turquia foi uma loucura. Até parecia que as pessoas já percebiam a peça, não é? No final. Então, fronteiras há muitas, claro, e por isso o desafio é grande, mas, no entanto, enfim, claro, agora estamos a falar disso, mas fomos apanhados aqui pelo Covid Pois é. e é impossível falarmos sobre qualquer coisa sem ele nos aparecer pelo meio para, para de alguma maneira impor as suas próprias regras, não é? E aí, claro, muda muita coisa e enfim, vamos lá ver como é que vai ser essa nova aprendizagem e como é que... No entanto, eu tenho próximos projetos já em curso, não é? Que é o Descontos. O Descontos é o próximo solo e eu gosto mesmo de falar solo também. Eu também Apesar de gosto. estar sempre a dizer monólogo, monólogo, mas não é monólogo, eu não estou sozinho. É um solo só. E, enfim, é um solo também. E desta vez fala sobre imigração. E um tema bem contemporâneo, não é? Pois Então, é. esse tem sido o meu objeto de pesquisa nos últimos tempos. E para acrescentar que já tem uma estreia marcada para setembro, aqui na região do Alentejo. Que legal. Exatamente, mesmo com essa questão do Covid. Ah, sim, porque esta peça Ah, era. aí já tá, aí já abriu já tudo, né? Sim, sim, oh, Ontem fez 24 horas sem nenhum caso de Covid, de ontem sim, para ontem ontem. tivemos 24 horas e hoje, não é? Hoje, se formos a dizer que ainda é hoje, diríamos que tivemos uma morte só. Então, Pô, bem, infelizmente é uma morte na mesma, mas sim, mas é se formos a comparar, digamos uma que redução bem drástica, né? sim, sim. Esta peça era para ter estreado aqui no Festival Internacional de Teatro do Alentejo, que é o FITA, no Alentejo. Já tinha apresentações marcadas, várias apresentações marcadas, mas exatamente no dia que íamos sair para ir quase que para ir apresentar e foi quando o país fechou e o mundo já estava a fechar, não é? Mas era aquela coisa de não acreditar que ia chegar, não é? Ao nosso espaço. Então, muito facilmente, muito rapidamente chegou a todo lado, não é? E eu lembro-me de que falava, por exemplo, com a Vera aí na Companhia de Feijão, com o Pedro também, da companhia, eu dizia, olha, nós aqui está tudo fechado, os teatros, eles diziam, o quê? Está tudo fechado, nós vamos estrear agora, vamos estrear no Itaú, eles foram estrear, então, olha, o Brasil está a escapar, não, mas Não, demora de ninguém, pegar. yeah, É, ninguém escapa, não. até Moçambique, por exemplo, estou a falar de países aos quais estou muito ligado. Então, em Moçambique também é a mesma coisa. Nunca chegava o primeiro caso, nunca chegava. Nós dizemos, olha, lá, então, mas depois acabou chegando, enfim. Então, as fronteiras mudaram, não é? Sim. Tudo mudou, Aqui, todas as regras. até ontem, tinha 94 mil mortes. 94 mil, cara. É muita coisa. É Ui, muita gente, muita família que está aí sofrendo. é muita. Tem essas Yeah. lideranças aqui, enfim. Não vou falar um Você. palavrão, porque eu sei que tua família está assistindo e em respeito a eles, não vou falar palavrão. Yeah. É isso mesmo. Então, bem, temos desafios, vários desafios. Então, e o teatro, não é? Como arte, essa arte de contacto, de vivência, enfim, Pois é. é uma grande questão. Como é que vai ser? Como é que essas Vai regras, como tu voltar, estava a dizer? né? Porque assim, a gente tem as coisas online, a gente tem as lives aqui, a gente tem os espetáculos que estão acontecendo de forma online, vários solos, mas não tem jeito, né, cara? O teatro está aí resistindo há muitos e muitos e muitos anos, porque o ser humano tem essa necessidade de ver o outro, né? Yeah, De olhar claro. o outro, de ouvir a história, né?
a gente tem essa ancestralidade da oralidade das coisas, então Isso. vai, né, isso não morre. Não, isso não morre. Isso não morre. O ser humano sempre terá que continuar a ser o ser humano e ele tem essas características, não é? Então essas características vão ter que prevalecer. Né? Nós E vamos até superar porque, isto assim, tudo, então. a gente fala o futuro, o modelo, não, mas futuro para quem, né? De que Yeah, país você está falando da tecnologia? Você vai em países que não tem nada, cara, yeah, né? Que é outra realidade, vivem praticamente no século passado e de forma muito exatamente. precária. Então, de que país você está falando? De que cidade? De que tecnologia? De que mundo globalizado? Então, né? O teatro É, está aí para isso, para atingir todos, principalmente essas pessoas aí que estão exatamente. com a gente. Cara, ó, Isso. 1h36, vamos encerrar. Oh, ei! E até porque em Moçambique agora já está bem tarde, e, e Yeah, aí yeah, também em Portugal já está aí. Na Moçambique yeah. é Sim, 5 sim. horas, né? Opa, aqui tudo bem tarde. Para estar a acompanhar de Moçambique é preciso ter uma boa resiliência. É, Sim, sim. e não tem nada o que fazer amanhã de manhã também, né? Ah, yeah. Então, cara, ó, quero muito agradecer aí a presença, por você aceitar esse convite aí logo de cara, assim. Yeah. E peço desculpas por esse atraso, meu computador desconfigurou todo aqui as senhas, não consegui entrar, e, enfim. Mas resolvemos, e obrigado pela... Só de você estar tranquilo já me tranquilizou, porque Yeah. essas coisas tiram a gente um pouquinho do prumo, né? Tá tudo organizadinho, aí como eu respeito muito o convidado, minha prioridade é o convidado, e quando dá errado eu fico... Caramba, a gente já Yeah, yeah. testou, O que está a acontecer? e só de você estar tranquilo já foi muito bom. Então, muito obrigado aí. Quero agradecer aqui os amigos do Clemente que passaram aqui, que estiveram, os meus amigos, as pessoas, público espontâneo também que passaram, que estão aqui. E, cara, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade aí. Opa, bem, é isso também. Quero agradecer as pessoas que estiveram aqui, que passaram por aqui, claro. Então, isso é uma conversa, tem que ter alguém do outro lado, não é? E, claro, quero te agradecer a ti, a Hilton, por esse convite aqui, para nós nos encontrarmos aqui nesta sala, nessa tua sala. E eu estou muito contente por isso. E também é da mesma maneira que eu posso até poder falar para os amigos que estão longe, não é? E de alguma maneira poder trocar e poder tranquilizar de alguma maneira e poder, naquilo que eu puder fazer, de ajudar e tudo, e através dessa conversa, e através de histórias, e principalmente para quem está à procura de trabalhar e criar monólogos, se alguma coisa que eu disse tenha ajudado, eu fico muito contente, não é? E então, Ó, a Cleusa, desculpa te cortar, a Cleusa eu falou aí, estou já é a eu tô, segunda vez que ela está falando da sua avó, então... isso. Para pedir para vou fazer aquele favorzinho para nós aqui no Brasil. Ah, pá, é isso. Eu vou fazer uma pressa aí. Eu vou fazer uma pressa para minha avó. E o Brasil está precisando mesmo. Está Por precisando muito. favor, hein? Prece de vó é poderosa, então É, quero também. a minha avó é forte, é forte. As avós lá são bem fortes. Elas, quando ouvem o pedido, elas intervêm e vai ver que vai dar tudo certo. É, Vai tem dar tudo certo. Bem, é isso. Claro, mandar um grande abraço aos amigos, aos todos os fazedores de teatro, não é? Toda a comunidade da lusofonia, a, a, to- Palop, a todos os atores. Bem, e de uma forma breve aqui também quero mandar um grande abraço para a família de um ator cá, português, não é? De origem
guinense, ou seja, da Guiné, que é um país também que fala português, ou seja, somos irmãos pela língua também, que ele foi assassinado há uma semana e pouco, não é? Sim, E então, por motivo racial, racial, né? como se veio a verificar, então é revoltante, não é? E estão todos, não é? Os fazedores de teatro e, e, e a população que seja sensível, claro, e também acaba se manifestando o seu pesar. E eu, sendo o ator, sendo negro, tem todas as características, não é? Para ser esse ator que foi morto, não é? Então é revoltante saber que há pessoas que, motivados pelo ódio, conseguem destruir famílias, não é? Então, bem, não queria deixar de mandar então esse grande abraço aí a essa família que agora nesta altura está muito sentida, não é? É isso. Então, Pois estou é, cara. sim, Eu ia te perguntar sobre isso, mas eu resolvi sim. não entrar nesse assunto. Mas é realmente Yeah. revoltante, muito triste. E não vi depois as matérias se esse senhor aí foi preso, né? Só vi Ah, alguns sim. comentários escrotos, racistas Pois, pois. e, É, enfim, que não vale a pena serem comentados aqui. E muita tu força para sabe essa que família, né? sim, sim, essa é uma conversa para uma outra hora, ou Sim, então uma conversa sem fim, não é? Porque depois disputa-se através das redes sociais, começam a aparecer essas conversas de intriga, e tanto de revolta, não é? Das pessoas que sentem a morte e daqueles que desvalorizam essa morte. Então exato. é, é revoltoso isso. Enfim, Sim, existe a arte, terá que sempre fazer o seu papel, que de apaziguar e de alguma maneira de tornar o ser humano aquilo que ele é, que é o ser humano, que é uma pessoa que quer, possivelmente, viver, uma pessoa sensível, frágil, não é? Todos aqui neste planeta somos frágeis todos, não é? E nós temos que nos agarrar uns aos outros em vez de nos separarmos, em vez de buscar aquilo que provavelmente nos separa, e sim. que são pormenores que nos separam, na verdade somos todos seres humanos, então é preciso que esse sentimento de humanidade prevaleça, sim. E prevalecerá, cara. Só de Isso. ter todos os atores aí se manifestando, tô acompanhando daqui tudo, tem vários amigos que estão aí também Yeah. passando informação e já acho que já é um conforto para a família também, né? Saber Hum. que ele era um cara muito querido, né? Pelos É, deles, né? Pelos seus, né? Da classe toda. Então, isso. isso já é um alento, né? Não resolve, mas é um alento e saber que se inicia também um movimento e está se iniciando um movimento que agora não tem mais como segurar, né? Porque yeah. a questão está aí. Os artistas negros estão aí, os imigrantes estão aí, não tem como segurar. Estão aí. Não tem como segurar, não tem como segurar. E esses acontecimentos aí também vão me desafiando para esse trabalho que eu já pretendo estrear, não é? Então, é tudo acontecimentos assim em grande que nos fazem repensar até o próprio trabalho e tudo mais, não é? Então, como eu Sim, disse, a minha temática próxima é sobre a imigração, então tudo isso me influencia no trabalho e é preciso que influencie mesmo, não é? Nós somos artistas, somos pessoas sensíveis e claro que nós sempre buscamos contribuir para aquilo que achamos que é a solução, não é? Ou então sugerir algo que seja solução para que nós possamos então sermos pessoas que convivemos uns com os outros de uma forma igualitária, pelo menos é isso que deveria ser, não é? Então sim, há muito trabalho para frente. sim. Bora trabalhar. Então é Bora isso, meu aí. querido.
Eu vou encerrar aqui, aí a gente fica no off só para se despedir direitinho, tá bom? Obrigado, gente. Até terça-feira que vem, ainda não sei quem vem, mas eu aviso aí nas redes sociais. Um beijo a todos. Ai, ai, ai. Obrigado. Carla Olha, Margarida deixou um recado aqui. Beijinhos da Carla e da Julieta. beijinhos também. Chagas, obrigado. Creuza, obrigado. Todos os amigos que ainda estão aqui. Joel também. Ivan, um abraço a todos. O Joel também, né? Joel também. Pá, não sei que horas são lá em São Tomé e Príncipe. Acho que não sei se ele está em São Tomé, mas olha. Um grande abraço para ele. Eu acho que ele está em Portugal. Ele tem que estar em Coimbra. Sim. Pois, ele está. Ele é estudante agora, estudante. Grande família também. Fui, saiu. Família. Bye, bye, gente. Tchau, tchau. Fomos.